Se todo mundo aceita, gravando. Muito bem. Então vamos começar. Hoje o dia foi cheio e ainda não acabou, né? Então vamos lá. Eu sei que está difícil para todo mundo. Nós temos que segurar as pontas, né? Ficar frios. Vamos ver aqui. Vamos começar pela aula do diagrama ferro-carbono. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Aula 6. Tá aparecendo aí para vocês? Deve estar, né? Como é que tá o som aí? Tá bom? Tá me escutando bem? Sim, tudo certo. Se quiser, eu aumento um pouco o volume do microfone. Então, vamos fazer uma aulinha aí no PowerPoint, Meet. Até não faço muitas aulas desse tipo, mas vamos lá. Iniciar a apresentação. Tá aparecendo aí? Ó, o Maurício Sim, professor. entrou. Tá. Boa noite, Maurício. Estamos começando a Boa aula. noite, tudo bem, professor? Tudo bem. Vamos fazer hoje uma revisão, né, conforme a gente havia combinado. E a gente já pode largar alguns temas a respeito dos primeiros tratamentos térmicos para vocês fazerem um seminário. Tá? Então vamos lá. Aqui o nosso famigerado diagrama ferro-carbono, né? Vocês já conhecem aqui, né? A ideia é a gente ver algumas partes e relembrar, na verdade, né? O que vocês lembram do nosso diagrama? Falem comigo aí, por favor, interajam. Vamos dar uma revisada aí, né, professor? Eu lembro, assim, mas lembro pouco. Acho que conforme vai aparecendo aí, vai puxando da memória, mas Beleza, lembro mas... que não é muito fácil. Tá. Eu lembro os principais pontos. O que precisa Pontos. saber. Podemos começar aqui pelos pontos. Esse ponto aqui. Vocês estão vendo o cursor ou não? Aparece Não, o professor. cursor? Não aparece? Não, cursor não. Tá. Queria mostrar aqui, né? Então, nós temos aqui os nossos pontos mais famosos, que é esse E' e o E lá em cima, né? Aqui nós temos o ponto eutetoide, lembra do... Tem os nomes, né? Os nomes são bem característicos e a gente acaba sempre esquecendo, né? Mas nós temos o ponto eutetoide e o ponto eutético, né? Vamos ver algumas linhas principais aí do diagrama ferro-carbono. Deixa eu passar aqui. Tá? Então, nós estamos falando de ligas de ferro e carbono somente. Então, vejam que o nosso problema é bem restrito. Tá? Nós estamos tratando de um diagrama unicamente que tem ferro e um pouquinho de carbono. Né? Nenhuma outra liga, teoricamente, está envolvida aí, nem mesmo algumas impurezas, como enxofre, fósforo, né? Nem isso a gente considera, teoricamente, né? Então, a gente leva o quê em conta? Temperatura e teor de carbono, tá? Então, a partir disso, você constrói um diagrama de fase binário, né?
ferro e carbono, tá? E a gente define aí diferentes características para diversas temperaturas e teores de carbono, tá? Então veja que esse diagrama ele não leva em conta velocidade de resfriamento, tá? Esse diagrama você considera que as transformações ocorrem muito lentamente e você dá tempo, vamos dizer, para que essas transformações ocorram de forma que você não precisa considerar o tempo, ou seja, nós não estamos em tratamento térmico, tá? O diagrama ferro-carbono não leva em conta o tempo, né? Tanto é que você olha o diagrama, você não vê nenhum item tempo nos eixos, né? Temperatura e teor de carbono. Então, pega nessa linha azulzinha aqui, ó, de cima, é a linha de líquidos, né? Daqui para cima, tá tudo líquido. E você tem entre a linha azul e a linha vermelha, você tem líquido e sólido, tá? Fase binária, tem duas fases ali. Fase líquida e fase sólida. E aí você tem a linha vermelha. Abaixo da linha vermelha é só sólido, tá? Então você tem a linha de sólidos, né? Então abaixo da linha vermelha só tem sólido. Acima da azul eu só tenho líquido, certo? Então vejam que nós estamos falando de um diagrama onde ocorrem transformações em função da temperatura que estão ocorrendo na fase sólida. Entendeu? Então, por exemplo, quando eu atravesso ali a linha de 723 graus, eu posso eventualmente transformar a matriz em austenita. Essa transformação ocorre na fase sólida. Depois a gente já vai ver como é que isso é possível, né? Que fase líquida só ali, fase somente líquida só acima da linha azul, tá? Então a ideia é vamos estudar uma por uma aqui, ó. Vamos pegar ali vamos seguir um teor de carbono de 0,77, já vamos ver por quê. E vamos pegar um pedaço do diagrama só, que é o pedaço até 723 graus. Tá? Até essa linha ali, que é a linha de transformação bem famosa, né? Que acima dessa linha eu começo a ter austenita. Abaixo eu ainda não tenho. Tá? Então vamos ver o que a gente encontra. Vamos seguir essa linha e vamos ver o que a gente encontra. Tá? Nesse ponto, até 723, nós encontramos dois tipos de estruturas. Tá? Ferro alfa, também conhecido como ferrita, isso aí vocês lembram, né? Lembram? Sim. Sim, isso sim. A nossa famigerada ferrita, né? O que é a ferrita? Já vamos ver no próximo slide. Mas também, além da ferrita, nós temos o carboneto de ferro, ou carbeto de ferro, tá? Também conhecido como cementita, Fe3C. Já vamos ver as diferenças entre um e outro. Então, o que é ferro alfa? O ferro alfa, nossa ferrita, é uma solução sólida de carbono dentro da estrutura cristalina do ferro. Então, nessa fase, você tem o ferro, essas bolinhas que vocês estão vendo ali, é uma estrutura cristalina do ferro. Então, cada bolinha dessa é um átomo de ferro, tá? E está na estrutura cristalina CCC, então, cúbica de corpo centrado. Tá? É como se dispõem os átomos na forma de estrutura cristalina, até essa temperatura que nós falamos, 723. Tá? Na metalografia ela vai aparecer assim, clarinha. Né? Essas linhas que vocês estão vendo são os contornos de grão. Né? Isso você já deve saber o que é. Né?
Ponto importante, a solubilidade do carbono dentro dessa estrutura cristalina, mas aí poderia perguntar, tá, mas como assim dentro? Dentro, tá? Ela vai entrar lá dentro, o carbono entra e começa a passear lá dentro dessa estrutura cristalina CCC. Tá? Essa solubilidade, né, isso em peso, tá, é 0,025%, no máximo, a 723 graus. Então, eu posso ter, no máximo, 0,025% de carbono dentro da estrutura cristalina CCC, e isso caracteriza a ferrita. Então, não necessariamente vai ser sempre 0,025, pode ser menos. E, aliás, na maioria das vezes é menos. Né? Tudo bem? Propriedades mecânicas da ferrita. Ela tem alta dutilidade, ela é bastante mole, né? Facilmente deformável, ela não tem muita resistência mecânica, né? Então ela tem uma dutilidade alta. Certo, gente? Tudo bem? Mas seguindo ali a pergunta que eu fiz, tá, mas como é que o carbono entra ali dentro? Como assim? Né? O carbono livre, o carbono tá ali, ele tá passeando dentro da estrutura cristalina, tá? Essa que é a questão. Que se você for ver, vejam para mim aí, qual é o número atômico do ferro? Por favor, interajam comigo aí. Vamos fazer 23. 23 ou 26? Agora não lembro. Acho que é 23 também, professor. 23, tá. Número atômico. Quer dizer que tem o quê? 23, É 26. 26, né? Pois é, eu lembrava que era 26. Quer dizer que tem 26 prótons e nêutrons no núcleo, é isso, né? Me deixem falar bobagem aqui. Isso. Agora pega o número atômico do carbono. Quanto que é? 6. 6. Então tem só 6 prótons e nêutrons no núcleo do carbono. O que vai acontecer? Na prática, é claro que os átomos não são essas bolas aí que a gente está vendo, né? Nós temos, do ponto de vista quântico, né, você tem uma nuvem eletrônica, né, onde você tem um equilíbrio de forças, de cargas, né, que mantém essa estrutura, né, e o núcleo está lá no meio, bem lá no meião, né, e a eletrosfera fica ali, passando por fora, tá? Mas, do ponto de vista, assim, vamos dizer, prático, pelo menos até o que nos interessa, né, de ponto de vista de metalurgia, você pode considerar uma bola, né, um átomo. Mas, se é uma bola, o ferro, ele é uma bola muito maior, tá? Então, sei lá, se você considerar que o ferro ali, fazendo uma escala aí com uma bola de pilates, o carbono seria uma bola de ping-pong, entendeu? Então, o carbono ele é muito menor do que o átomo de ferro. Então, ele pode ficar ali passeando dentro da estrutura cristalina do ferro alfa, sem problema nenhum. É claro, com um limite máximo, né? Que é esse 0,025% ali. Entenderam a jogada? E essa é a ferrita. Tá? Agora vamos ver o que é a cementita. A cementita, gente, ela é uma combinação química do ferro com carbono. Tá? É diferente do que aparece na ferrita. A cementita é a ligação química, né? Uma combinação química de 3 átomos de ferro com um de carbono, né?
certo? Fe3C, né? Na metalografia, ela aparece assim, escura, tá? Porque a gente faz geralmente com nital, que é uma solução com ácido nítrico. O ácido nítrico vai corroer a superfície, você vai usar um microscópio óptico e ele vai aparecer escuro porque a superfície vai ficar rugosa e, e aí a luz que vai incidir vai desviar e você vai enxergar escuro, tá? Por isso que a ferrita, por isso que a cementita aparece escura, ok? Ela é instável, vamos dizer, né? Ela se decompõe com o tempo, mas na prática você considera estável porque, isso é só um detalhe, né? Porque demora, né? Bastante tempo. Ela considera que na prática ela é estável. Característica da cementita, por ser uma ligação química, tá? Se eu não me engano, uma ligação covalente, é uma ligação mais forte entre o carbono e o ferro, ela possui alta dureza, ela é dura, né? E, consequentemente, ela é bastante frágil, né? Porque se você tiver muita dureza, você tem pouca elasticidade, vamos dizer, e acaba não tendo muita resistência mecânica da mesma forma. Porque, o que é a resistência mecânica? A resistência mecânica ela tem que aliar a dureza com o alongamento, né? Que, por exemplo, se for só duro, não quer dizer que seja resistente mecanicamente, né? Um prato de porcelana é muito duro, mas não tem resistência mecânica, né? Resistência mecânica implica que o material tem que poder suportar choques, tem que poder se deformar elasticamente, né? Para absorver um choque, por exemplo, né? Coisa que não acontece aqui com a cementita. Então, nós temos duas estruturas, ferrita muito mole e cementita muito dura, tá? Isso ocorrendo aí até 727 graus. Quanto mais para a direita eu for nesse gráfico, mais cementita eu vou ter, tá? Por isso que o gráfico acaba em 6,67, que é onde eu tenho 100% de cementita, tá? E quanto mais para a esquerda eu for, menos carbono eu tenho e maior vai ser a incidência da ferrita, né? Por uma questão de teor de carbono, né? Tudo bem? Então, essa é a parte de baixo do gráfico. Agora, vamos continuar subindo. Eu estou lá em 723 ou 727, isso aí depende do livro, né? Às vezes pode. Eu já vi 723, já vi 727. Depende do autor, tá? Aqui está 727. Podemos manter o 727. Vamos continuar subindo. Quando eu passo dessa linha e continuo lá no teor de carbono de 0,77, tá? Abaixo de 0,07, abaixo de 0,77 nós temos os ácidos hipoeutetoides e acima os hipereutetoides. Eu vou dizer por quê. Nós estamos ali nesse ponto de cruzamento de todas aquelas linhas ali, né? Esse ponto é chamado de ponto eutetoide. Se eu subir um peteleco para cima, eu vou entrar numa fase que a gente chama de austenita. Vocês também já devem ter ouvido falar, tá? Também conhecido como fase gama do ferro, tá?
Por que essa linha de 727 é importante? Porque acima dela, subindo pelo ponto eutetoide, ocorre uma transformação da estrutura cristalina do ferro. Tá? O ferro que antes se colocava numa estrutura cúbica de corpo centrado, quando eu der um peteleco para cima no ponto eutetoide, vai ocorrer uma transformação cristalina e esse ferro vai passar a ser cúbico de face centrada. Tá? Vai continuar tendo um átomo de ferro em cada vértice, só que lá no corpo centrado eu tinha um átomo lá no meião do cubo. Tá? Agora aqui nós vamos ter um átomo em cada face, no meio de cada face do cubo. Tá? Ok? Tá, mas por que isso acontece? Porque é uma característica físico-química do ferro, entendeu? Ele se comporta dessa forma. Há um rearranjo molecular, um rearranjo atômico das estruturas cristalinas. E veja que isso está ocorrendo no estado sólido. Tá? Ele não foi para o líquido. O líquido está lá em cima, está longe de chegar na fase líquida. Tá? É uma transformação no estado sólido. Okay? Essa é a nossa austenita. Característica da austenita. Principal característica. Ela permite uma acentuada entrada de carbono no seu reticulado cristalino. Tá? É uma característica da austenita. Por quê? Porque os átomos eles foram para as faces do cubo. E lá no meio ficou um espaço. Você pode pensar dessa forma, por que não? Isso permite uma entrada maior de carbono, né? No reticulado cristalino. E essa entrada é bem maior. No máximo, né? 2,11% de carbono. Então vejam que permite muito mais a entrada de carbono, né? No reticulado cristalino. Lembra que lá a ferrita só permitia 0,025? Faz aí um dividido pelo outro para ver. 2,11 dividido por 0,025. Nós estamos falando de 84 vezes mais em peso de carbono dentro da austenita do que é permitido dentro da ferrita. E isso aí, preste atenção, vai fazer toda a diferença na hora do tratamento térmico. Tá? Então, eu estou ali 0,77, teor de carbono abaixo, a gente chama de ácidos hipoeutetoides, e acima, hipereutetoides. Tá? Mas como é que ocorre essa transformação se eu estou com um sólido? Sólido não é sólido? Né? Sim, sólido é sólido. Só que há uma coisa chamada de fusão atômica. Está tudo vibrando, né? E se eu tenho, por exemplo, um carbono que está ali dentro da estrutura cristalina, pelos movimentos de vibração da própria estrutura e dos próprios átomos intersticiais que estão ali, né? Você permite esse movimento. Né? Justamente a difusão atômica faz isso. Tá? Então, quando a gente está falando de diagrama ferro-carbono, você está supondo que você está subindo tão devagar, mas tão devagar, que você está dando tempo suficiente para que a difusão atômica ocorra de forma natural e suficiente para que a transformação possa ocorrer sem problemas. Tá? Então,
eu estou subindo tão devagar na temperatura que a difusão atômica ocorre sem problema nenhum. Tá? Então, eu estou ali está o nosso ponto eutetoide, ali na estrelinha, né? Nesse ponto, a passagem da fase austenita para a fase ferrite-cementita acontece de forma homogênea, tá? Tá, nós subimos, agora pensa o inverso. Pensa que eu estou lá na austenita e eu quero descer. Então, sei lá, eu estou lá a 750 graus. E eu vou descer pela linha ali que vai passar pelo ponto eutetoide. Ok? O que vai acontecer? Se eu estiver quase chegando no ponto eutetoide, sei lá, eu estou a 727,5 graus. Eu ainda vou ter 100% de austenita. Aí eu baixo 1 grau, eu vou para 726,5. O que eu tenho que ter? Ferrita e cementita, né? Estão percebendo o que acontece? E por isso que o ponto eutetoide ele é tão importante. Porque quando a gente passa pelo ponto eutetoide, você transforma 100% da matriz austenítica em ferrita e cementita. 100% de forma homogênea. Tá? O que é homogênea? Tudo ao mesmo tempo. Né? Se eu tiver um pouquinho para a esquerda e passar ali em alguma linha hipoeutetoide, eu vou cair dentro daquele triângulozinho ali, que é o ferro alfa mais a austenita. Então, ali há uma transição. Tá? Ali está havendo uma transição. Vai transformar um pouco de ferrita primeiro, para depois fazer toda a transformação. Então, eu vou ter uma parte ainda de ferrita e austenita. Se eu tiver um aço hipereutetoide, eu vou ter a fase de austenita com já um pouco de cementita, né? Que é conhecido, salvo engano, como ledeburita, né? Mas se eu estiver descendo ali pela estrelinha, eu transformo tudo ao mesmo tempo. E vejam aqui, como é que você transforma uma fase austenítica que permite muito mais carbono dentro da estrutura cristalina em uma fase ferrita, né, cúbica de corpo centrado, que permite muito menos carbono. Então, carbono, para que essa transformação ocorra, carbono vai ter que sair, concorda? Como é que ele sai? Por difusão atômica também. Mas se eu estou no ponto eutetoide, toda a matriz tem que tirar o seu carbono ao mesmo tempo. Então, esse carbono que vai sair do CFC, vai sair da estrutura cristalina da austenita, vai se dispor numa determinada configuração. Que configuração é essa? Está aí, ó, a nossa famigerada perlita. Certo? Por isso que a perlita ela aparece dessa forma, uma matriz de ferrita com veios de cementita. Tá? Da onde que veio esses veios de cementita? Foi no momento que o carbono teve que sair da austenita, né? No momento que o carbono teve que sair da austenita, como a transformação foi homogênea,
esse carbono acabou se combinando com átomos de ferro e formou a cementita. E aí apareceu na forma desses veios intercalados, tá? De ferrita com cementita. Então vejam que a forma da perlita ela é consequência do tipo de transformação que ocorreu quando eu passei da austenita para a ferrita. Ou melhor dizendo, quando eu passei do CFC para o CCC. Tudo bem, gente? Falem comigo, senão eu vou achar que eu estou falando sozinho aqui. Tudo. Tudo bem, Bruce? Tudo tranquilo. Alguma Tranquilo. dúvida? Alguma dúvida até aqui? Por enquanto não, Até professor. agora é tudo normal. Beleza. Mas aí que tá. Por que a perlita é tão importante? Porque ela concilia a dutilidade da ferrita com a dureza da cementita, porque eu tenho uma matriz aí meio misturada, né? Entrelaçada de um com o outro, né? E isso gera uma boa resistência mecânica. E é por isso que essa estrutura é tão importante para nós, tá? E é por isso que o ponto eutetoide é importante. Por quê? Porque o ponto eutetoide é justamente o ponto que marca 100% da transformação em perlita. Se eu estiver descendo, resfriando pelo ponto eutetoide, eu vou ter 100% de perlita. Vou ter só perlita, tá? Ao passo que se eu for pela esquerda, eu vou ter um aço hipoeutetoide, e aí nós vamos ter perlita, aqui, ó, perlita e ferrita. E se eu tiver um aço hipereutetoide, acima de 0,77 de carbono, eu vou ter perlita e cementita, tá? Então ele aparece aqui, ó, ferro alfa, essas áreas claras, e a perlita, essas áreas escuras, tá? E aí você vai ter perlita e ferrita. Então vejam que para eu ter um aço 100% perlítico, teria que ser o equivalente a um aço 1077, né? Então vejam que, por exemplo, se você pegar um aço 1020, ou mesmo 1045, nós estamos distantes do 1077, que é 100% perlítico, né? Então vejo que já é uma estrutura mais dura, né? Para usinar um aço 1077, por exemplo, já dá um certo trabalho, né? Tudo bem? Então esse foi o ponto eutetoide. Mas nós temos também o ponto eutético. Pode ver lá, ó, o ponto eutético, ele está mais para a direita, lá em cima, e ele marca o quê? Para cima do ponto eutético, eu tenho só líquido. Para baixo do ponto eutético, eu tenho só sólido. Se eu descer pela esquerda ou pela direita, eu vou ter uma mistura dos dois, tá? Então, em outras palavras, o que o ponto eutético nos mostra? Mostra o menor ponto de fusão da liga binária de ferro com carbono, que é o que? 1130. E é 4,3% de carbono. Então, se eu tiver uma liga com 4,3% de carbono, ela vai fundir a 1130. Do ponto de vista de fabricação mecânica, isso pode ser uma grande vantagem, concordam? Uma coisa é eu ter que, por exemplo, pego um aço 1020. Qual é o ponto de fusão do aço 1020? Olha lá, ó, uns 1500 graus, é isso, né? Então, se eu quiser fundir um aço, eu vou ter que elevar a temperatura aos 1500 graus. Ao passo que se eu tiver um teor de carbono maior, por exemplo, um ferro fundido, né,
o ponto de fusão pode ser muito menor, né? Nós estamos falando aí de uma diferença de 400 graus. Isso pode dar uma grande diferença de custos, né? E é isso que se faz. Adicionando um pouco mais de carbono, você tem o ferro fundido, que se aproveita dessa vantagem de ter um ponto de fusão menor. Tá? E é por isso que existe ali o ponto eutético, que marca justamente o menor ponto de fusão da liga. Tudo bem, gente? Então tá, aqui está o resumão aqui. Tá? É claro, não quer dizer que os ferros fundidos vão ter 4,3% de carbono. Isso depende também de outros fatores, por exemplo, resistências mecânicas, enfim, né, tem vários tipos de ferro fundido. Você tem o ferro fundido cinzento, tem o ferro fundido nodular, tem o ferro fundido branco, tem o ferro fundido mesclado. Então, vai ter algumas variações. Por exemplo, o nodular, se não me engano, é 3,8 de carbono, mais ou menos. Acho que o cinzento também. Então, pode variar um pouco, tá? Mas é mais ou menos dentro dessa faixa aqui, tá? Tudo bem, gente? Então tá, só uma recapitulação aqui: ferrita, cementita, austenita, perlita. Então já estamos vendo bastante coisa aqui, né? Estão lembrando dessa zita? Sim. Estão lembrando da Sim, a zita? gente viu em materiais, eu acho. É, isso aí. Aqui tem só um gráfico do teor de carbono pela propriedade mecânica, né? Por exemplo, quando você aumenta o teor de carbono, você aumenta a dureza, mas em contrapartida você reduz o alongamento, né? E justamente a resistência mecânica, ela passa aí mais ou menos pelo meio aí, né? Ela tenta aliar as duas coisas, né? Aqui só um pequeno adendo aí com relação aos elementos de liga. O que esses elementos de liga fazem com esses pontos eutetoide, eutético, na verdade, gera uma bagunça no diagrama, né? O que nós vimos é um diagrama puro, ferro, só carbono. Tá? Mas, por exemplo, se eu adicionar 1% de manganês, bom, vai mudar tudo. Se eu adicionar um pouquinho de silício, vai mudar todos esses pontos aí. Eu tenho outro diagrama. Tá? Olha aqui, ó, ponto eutetoide. Olha o que faz com ponto eutetoide. Titânio, olha só, se eu adicionar 1% de titânio, mais ou menos, ali, a temperatura do eutetoide vai para mais de 1.200 graus. Molibdênio, se eu adicionar molibdênio, vai também, muda um pouco. Se eu adicionar níquel, manganês, cromo, olha só. Se eu adicionar ali 17% de cromo, por exemplo, um ácido inoxidável, né? Tem até mais. Aço inoxidável, tu pode achar com 30% de cromo ou mais. O ponto eutetoide vai lá para cima, tá vendo? E aqui, o ponto de carbono, né? Porque não só sobe e desce, mas ele pode ir para a direita e para a esquerda, o ponto eutetoide. Então, por exemplo, se eu adicionar lá o cromo, né? O ponto eutetoide vai para a direita também. Ele sobe e vai para a direita. Tá? Então vejam que daí eu tenho, cada elemento de liga vai me dar um gráfico diferente. Né? Tudo bem? Eu acho que era isso que eu queria mostrar para vocês. Tá, agora eu quero mostrar uma outra coisa. Vamos continuar nesse gráfico mesmo. O que acontece se eu não der tempo para a difusão atômica fazer o trabalho dela?
Ou seja, eu estou lá na austenita e eu vou resfriar a milhão. Vou resfriar rápido. Sei lá, eu estou lá a 800 graus, estou no ponto eutetoide, por exemplo. Estou na linha eutetoide, né? E vou resfriar até 400 graus em 1 segundo. O que que vai acontecer? Por quê? Porque a estrutura austenítica, ela é uma estrutura de face centrada que permite mais carbono dentro dela. Para passar para uma estrutura CCC, ela tem que eliminar o carbono, expulsar o carbono de dentro da estrutura. Isso ocorre por difusão. Se não der tempo dessa difusão ocorrer, o carbono não vai conseguir sair, concorda? Mas, por outro lado, isso é uma exigência, né? Temos aí um impasse, né? O carbono tem que sair, mas ele não consegue sair, porque não dá tempo dele sair. Aí nós estamos começando a falar de tratamento térmico, né? Então, nós temos as fases metaestáveis, né? Onde vai ocorrer a transformação da austenita em ferrita. Ou, desculpa, a transformação da austenita em outras coisas, né? Porque daí vai surgir estruturas deformadas, né? Cisalhadas, como, por exemplo, a nossa famigerada martensita, não é? Que é uma estrutura conhecida como tetragonal de corpo centrado, que é um CCC meio esticado, assim, né? Meio deformado, tá? Por quê? Porque não deu tempo do carbono sair de dentro da austenita. E aí a metalografia vai ser essas agulhas aí, né? Justamente, em função da transformação extrema que vai ocorrer, né? Numa velocidade muito alta. Então é conhecido como uma fase metaestável, tá? Ela é extremamente dura e com baixa tenacidade. Tá? Isso aqui é o gráfico da transformação martensítica, né? Então eu tenho um início de transformação e um final. Então, por exemplo, vamos supor que eu esteja passando lá com 0,4% de carbono. Ele vai começar ali em torno de 400 graus a transformação. Então vejam que eu estou saindo lá de 727, mas a transformação em martensita vai ocorrer só lá, se eu tiver 0,4 de carbono, vai ocorrer só lá por 400 graus, 400 e poucos graus. Vai começar a transformação. Então vejam que eu estou resfriando tão rápido que a austenita ela precisa de um certo tempo para se situar, né? Ó, baixou a temperatura, ela vai começar a transformar lá por 400 e poucos graus e vai terminar abaixo dos 200. Então, se eu conseguir descer aqui abaixo dos 200, eu transformei, então, 100% da austenita que havia, eu transformei em martensita, concorda? Muito bem. Isso, 0,4% de carbono. Agora, vamos supor que eu tenho 1% de carbono. E eu estou fazendo um resfriamento brusco. A martensita ela vai começar a se transformar lá por 250, por aí, 240 graus, né? Estão vendo? 1%. Mas se eu resfriar 0 graus, eu não vou bater na curva de final da martensita, concordam? E aí, o que acontece? O que acontece?
Hein, gente? Vai dar um problema aí, né? Percebem? É, Quer dizer o que isso aqui? Quer dizer que, nesse caso, vai surgir uma coisa chamada austenita retida, tá? Isso aqui nós estamos falando do ferro carbono, tá? Então, é possível que exista austenita retida, tá? Dependendo dos teores de liga que eu tiver, diferentes tipos de ligas vão dar, por exemplo, diferentes gráficos. É possível que eu tenha austenita na temperatura ambiente, tá? É por isso que nós temos os aços inoxidáveis austeníticos, né? Mas vamos supor que eu não queira ter austenita retida. Nesse caso, eu não quero. Eu quero transformar tudo, 100%. O que que eu faço? Quem é que lembra aí? Eu acho que vocês já viram isso aí, né? eu lembro, professor, mas não muito bem assim. Tem uma coisa chamada de resfriamento subcrítico. Lembraram agora? Sim, O que que acontece? Eventualmente, dependendo do caso, se eu quiser transformar, nesse caso aqui é martensita, mas a gente pode estender para outros tipos de estruturas também, por que não? Se eu quiser transformar 100%, eventualmente eu posso ter que chegar a uma temperatura abaixo de zero para transformar, né? Porque essa linha segue aqui para baixo, a linha MF, ó, ela vai descer aqui. De repente eu vou ter que resfriar a menos 100, menos 150 graus para conseguir transformar 100% da austenita, tá? Então, por exemplo, eventualmente, claro, provavelmente isso é mais raro, não é muito comum acontecer, é porque isso é mais caro, né? É um custo maior você fazer esse tipo de resfriamento, mas pode ocorrer de ter que fazer um resfriamento, por exemplo, em, em CO2 líquido, ou CO2 líquido não, em CO2, né, que é menos 70 graus, se eu não me engano, que é o gelo seco, né? Ou até nitrogênio, aí sim, nitrogênio líquido, né, que é menos 170, se eu não me engano, cento e poucos graus, 170 e poucos, 180 e poucos, né? Então isso pode acontecer, tá? Tudo bem, gente? Até aqui tudo certo? Tudo certo. Sim. Sim. tranquilo. Dúvidas? Me pergunte alguma coisa aí, por favor, senão eu vou achar que eu estou chovendo no molhado aqui. Pergunta aí, No Denis. momento, no momento eu não tenho nenhuma pergunta, professor. Eu tenho que parar Tá, um pouco e dar uma lida no material para dar uma tá. revisada também, porque quando eu fiz materiais, ah, faz tempo já, daí eu perdi algumas coisas. Faz tempo, né? Tá bem. Então tá aqui, ó. Essa aqui é uma metalografia de um aço martensítico com austenita retida. Esse clarinho aí que vocês estão vendo é da austenita. E as agulhinhas é a martensita. Tá? Aqui, em alguns casos, partes para o resfriamento, para terminar a transformação. Tem alguns tipos de materiais, não sei se vocês já ouviram falar, que, por exemplo, são feitos para quanto mais
você usá-los, mais duros eles ficam. Por exemplo, uma bigorna ou um martelo, entendeu? Quanto mais porrada você der, mais duro vai ficar, né? Como é que isso acontece nesses materiais? Justamente, eles têm austenita retida e essa austenita ela se transforma pelo impacto. Ela pode vir a se transformar pelo impacto, pela deformação, né? Pelo choque, por exemplo. Então, quanto mais porrada você der, mais duro vai ficar o material, né? Uma espécie de encruamento até, né? Mas baseado nesse conceito de austenita retida, tá? Certo, gente? Mas não é só a martensita que aparece. Aparece também a bainita, tá? E muitas vezes, eu acho que até na maioria das vezes, diria, eu não estou interessado na martensita, porque a martensita é tão dura que ela quase não tem assim muita aplicabilidade do ponto de vista mecânico, né? Qual é a aplicabilidade da martensita? Geralmente quando eu quero uma superfície que seja resistente ao desgaste, né? E aí você prefere uma camada de martensita ou uma estrutura martensítica para reduzir o desgaste pelo atrito, né? Muitas vezes a aplicação da martensita se restringe a isso, né? Por exemplo, uma estrutura 100% martensítica, né? Que ela é tão dura que ela acaba sendo frágil, entendeu? Então, na maioria das vezes, eu não estou interessado na martensita, eu estou interessado na bainita, ou até mesmo na perlita fina. A gente vai ver também que surge perlita fina. Aí, o que é a bainita? Ela se divide em dois tipos, que é a superior e a inferior. Ela é formada a superior 300 e 540 graus e a inferior a 200 e 300 graus. Tá? Essa aqui é a metrografia da bainita superior. Como é que ela aparece? A base é martensítica, mas vai aparecer uns agulhão assim maiores, tá? De cementita com ferrita. Tá? Isso gera uma resistência mecânica um pouco melhor, porque isso vai permitir um alongamento um pouco maior, né? E, consequentemente, uma resistência mecânica maior da bainita, tanto superior quanto inferior. Então, na maioria das vezes, eu estou interessado em fazer uma estrutura bainítica e não puramente martensítica. Tá? Isso é muito utilizado nos processos. Tá? Então, às vezes, eu não vou querer uma estrutura 100% martensítica. Essa aqui é a bainita inferior, então você vai ter uma base ainda martensítica, né? Ali tem uma metalografia 3D, onde a cementita ela vai aparecer com veios longitudinais. Tá? Essa aqui é a nossa bainita inferior. Então, muitas vezes eu estou interessado na bainita, não na martensita. Tudo bem, gente? E aí? Estão vivos ainda depois de todas essas itas e vitas? Estamos vivos, 100%. É. E aí, Sardão? Tudo bem? Oi, professor. Tudo bem? Precisou estudar, mas estamos vivos. Então, olha só, já são 8h32 aqui no meu relógio. E eu dei um resumo só sobre o diagrama ferro-carbono e as primeiras estruturas que aparecem pelo resfriamento. Mas nós temos que entrar ainda nas curvas TTT, né, e nos tipos de resfriamentos. Nós temos as transformações isotérmicas e o resfriamento contínuo. Então, nós vamos ter que deixar isso para a próxima aula. Tá?
Então, eu quero ver com vocês assim, ó, isso aqui está gravado, eu vou postar lá no YouTube, já compartilho assim que eu conseguir pegar essa gravação aqui, eu já vou compartilhar com vocês lá no YouTube, eu já compartilho o link no WhatsApp, para quem não pôde estar presente na aula. E aí, próxima aula, então, nós vamos ter que continuar com a revisão, e aí, depois da revisão das curvas TTT, aí nós vamos passar para os temas dos seminários. Podemos combinar assim? Pode ser. Pode ser. Tá bem, gente? Porque não vai dar tempo de falar tudo hoje. Tá? Então, vamos ter que deixar para a próxima aula. Tá? E aí, o Marcos, tu vai poder vir na próxima aula? Eu não sei, professor, porque eu conversei com o professor técnico, que eu faltaria hoje para decidir o tema do trabalho. Tá, tranquilo, tá? Eu vou gravar também a da próxima aula, eu vou postar lá. Tá? Eu só peço que não me deixem aqui sozinho, né? Eu não vou dar aula sozinho, tá? Só falte quem realmente precisar faltar, tá? Eu conto com um bom senso aí de você, não vamos deixar aqui falando sozinho, tá? Porque daí a aula vira um caco velho, tá? Fala, Marcos. E daí, na outra semana, eu posso, digamos, comunicar o senhor via WhatsApp? Qual será Pode, o tema? claro, pode. Depois a gente vê lá. Tranquilo. Ou a gente determina os temas, daí a gente te comunica qual é o tema que tu ficou. Todos vão ser mais ou menos equivalentes, tá? Um tipo de tratamento. Não vai ter muito problema. Provavelmente nós vamos fazer sorteio, então aí qualquer coisa eu te informo, tá? Qual o tema que tu pegaste. E teria alguma previsão de quando vai ser esse seminário, professor? Já para ir se organizando, assim, separando as datas? Seminários, vamos combinar na próxima aula. Eu quero dar um tempinho para vocês elaborarem também, né? Vamos combinar aí quanto tempo vocês vão precisar, né? E Dia 8, basicamente, então? deixa eu ver. Dia 25 eu vou precisar de mais uma aula, dia 1º. Não, eu pensei até em deixar pelo menos aí uma semana para vocês fazerem, pegar aí uma quarta-feira e poder fazer o levantamento bibliográfico, etc. Né? Vai, isso aí ia ser bom. Eu pretendo fazer isso, porque justamente, né, como não vai ter a prática está sendo trocada por esse estudo dirigido, né? Vamos dar tempo para vocês estudarem, né? Eu vejo dessa forma. Tá? Então, próxima aula a gente continua com a revisão, depois eu dou um tempinho ali para vocês fazerem esses trabalhos, né? E aí um dia a gente marca os seminários. Daí cada um, daí tem que vir, né? Aí cada um apresenta aí em 10 minutos. E aí ao vivo, tá? Tem que ser ao vivo, senão fica complicado, porque justamente não é só apresentar, eu quero que você também assista a apresentação dos outros, que é justamente a ideia é você aprender também assistindo os seminários e interagindo, né, perguntando, etc. Tudo isso faz parte da avaliação, tá? Certo, gente? Podemos deixar combinado assim, então? Tranquilo para minha Tranquilo. parte. Então tá beleza, tá? Da minha parte, então, era isso. Já vou postar lá no YouTube, e aí nos encontramos na quarta que vem para terminar a revisão, tá? Certo, gente? Certo, professor. Então tá. Valeu, então, professor. Boa noite aí para vocês, até quarta que vem, então. Abraço. Até. Falou, Boa professor. noite, professor. Boa noite aí, obrigado. Boa noite. Abraço.